Agora que a gente tem os nossos projetos adicionados à solução, então a gente também consegue criar coisas a partir desses projetos ou incluir coisas novas também, tá? Então, ó, a gente viu como incluir um projeto já existente. Então, a gente vai criar um projeto novo a partir dessa solução. Então, eu vou vir com o botão direito, ó, adicionar um novo projeto. Então, vai ser uma aplicação console que a gente está trabalhando por enquanto. E agora aqui a gente vai voltar ao nosso repositório. E na verdade, né, ó, tá aqui, ó, só navegar nele. Nosso projeto vai ser o. Vou olhar aqui o nome dele rapidinho. Ele vai ficar com esse trabalhando com Datora, que é o diretório. Aí a gente começou a criar, né? Inserir os outros projetos. Tá? Então, vamos aqui. A gente vai ter o nosso projeto de conclusão do curso. Eu vou pedir para avançar, para criar ele. E aqui a gente vai ver alguns conceitos novos. Só que a gente também vai usar ele para fazer um desafio aí, para fazer uma revisão do que a gente aprendeu. Certo? Então, incluir meu projeto de conclusão. E aqui o que a gente vai ter, ó, vai ser basicamente, vamos criar um outro método. Eu vou chamar de exemplo entrada de dados. Tá? Então, nele a gente vai substituir aqui esse Hello World, tirar ele. Vou chamar esse exemplo entrada dados. E a gente até agora viu, por exemplo, eu tinha uma variável nome. E para poder definir um valor, a gente inclui o nome, né? Por exemplo, André Leão. Colocava aqui o nome e a gente exibia isso na tela. Então, por exemplo, igual a gente viu lá no Hello World, tem o meu Seja Bem-vindo. Se eu quisesse exibir aqui a pessoa, eu ia usar o nome. A variável nome, né? E aí, executando isso, ele ia mostrar Seja Bem-vindo, André, que é o nome que eu defini da variável. Vamos só testar isso. E para testar, ó, se eu rodar aqui o meu código, ó, executei ele. E aí você vai ver que ele vai carregar aqui, ó, a parte de datas, né? Ó, trabalhando com datas, horas, tudo. Se eu clicar aqui na setinha, eu tenho essa opção dele. Só que eu quero executar esse meu projeto aqui, ó. Projeto conclusão. Se você comparar todos os projetos, você vai ver que o que executou de data hora, ele está marcado aqui em negrito, tá vendo? Então eu vou clicar aqui, ó, no meu de conclusão, que é o que eu quero que seja executado agora. Clicar com o botão direito e vou pedir para ele ser meu projeto principal. E eu tenho essa opção aqui, ó. Setar como projeto inicial, startup, projeto que inicia, né? Então você vai ver que agora vai ser ele que vai ficar em negrito. Então ele é o projeto que vai ser executado agora. E ele mudou para projeto conclusão agora, tá vendo? Então quando executar ele, você pode usar até o F5, ele vai chamar aqui esse exemplo entrada de dados e ele vai escrever pra gente, ó. Seja bem-vindo, André Leão. Boa, legal. Então quando você quiser alternar entre os projetos, você faz isso, tá? Ah, quero rodar de variáveis. Então você altera ele para ser o projeto inicial e ele vai mudar para você automaticamente aqui, tá? Mas, voltando ao nosso projeto de conclusão, olhando aqui nossa classe Program, no nosso método exemplo entrada dados, essa informação do nome, ela está sendo inserida estaticamente. A gente está definindo aqui a variável e apresentando a mensagem depois, certo? Vai ter momentos das suas aplicações e seus sistemas em que você vai ter uma interação, seja com uma tela ou na nossa parte de console. O usuário pode informar também. Uma aplicação desktop pode ter lá um formulário, ou você tem uma página web, ou então um aplicativo no celular. O seu usuário ele insere dados, ele imputa essas informações. Então a gente vai ver agora como eu faço isso para essa nossa aplicação do tipo console. Como é que eu insiro os dados. Da mesma forma que eu tenho o console.write, que ele escreve, eu tenho aqui também um console.readline, certo? E aí esse console readline, ele vai ler alguma informação que eu vou digitar e ele guarda para mim numa variável, tá?
E a gente vai usar agora esse console readline no nosso projeto aqui de conclusão. E a gente já viu isso lá no comecinho, quando a gente estava vendo variáveis. Nesse exemplo de operadores de comparação que a gente criou, a gente tinha pedido para ler uma letra e baseado nessa letra a gente fazia a validação para ver se ela era igual ou não, tá? Então a ideia é a mesma, só que eu quero agora saber o nome. Então eu vou colocar só uma mensagem na tela para a pessoa antes, ó. Eu console writeline, informe o nome, dois pontos. Quando a pessoa digitar o nome, eu vou guardar isso na minha variável e eu vou colocar uma mensagem de boa-vinda, seja bem-vindo e o nome da pessoa, tá? Então vamos testar isso pela aplicação. Ó, fiz o build, ele compilou apenas meu projeto de conclusão. Tem um F5 para executar a aplicação e vamos fazer isso agora. Ó. Apareceu a mensagem, informe o nome. Tem aqui, por exemplo, José da Silva. A gente dá um Enter, ele vai mostrar. Seja bem-vindo, José da Silva. Então, entrada de dados funcionando bonitinho. Agora a gente vai seguir com os próximos conceitos.